Olha você aí felizão estudando contabilidade, a linguagem dos negócios, aprendendo termos como ativo, passivo, patrimônio líquido, mas avançando no conteúdo, na matéria de contabilidade, você se deparou com o termo capital social. E aí surgiram dúvidas do que seria o capital social, aonde ele fica registrado no balanço patrimonial, qual a função dele. Saiba que quando tiver dúvidas assim, entre no nosso canal, que aqui nós falamos de livros, estudos, contabilidade e mercado. Nas nossas playlists tem muito conteúdo para você, desde termos de contabilidade até análise de empresas e ações na Bolsa de Valores. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o capital social e as diferentes formas que ele pode ser apresentado no balanço patrimonial. O capital subscrito, o a integralizar e o integralizado. Indo para o vídeo, nós precisamos primeiro juntar duas pecinhas fundamentais para você entender, que é o capital social dentro do balanço patrimonial. Vamos começar com o balanço. Saiba que o balanço patrimonial é a representação gráfica dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. Esses são os grandes grupos que nos mostram como está estruturado o patrimônio da empresa. E aqui a equação da contabilidade é fundamental. Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Essa equação sempre tem que fechar. Um lado tem que ser igual ao outro. Se você quiser saber mais sobre a equação da contabilidade ou sobre o balanço patrimonial, eu estou deixando 2 vídeos que vão te ajudar a compreender no detalhe esses tópicos. Para te dar um exemplo de como ele funciona, supondo que a empresa tem um carro de R$10.000. Isso é um ativo, um bem da empresa. A maneira com que ele está sendo pago vai do lado direito. Se 50% desse carro for financiado, ou seja, eu tenho uma dívida a ser quitada, eu vou registrar 5.000 no passivo, e se eu paguei com capital próprio 50% do carro, isso é patrimônio líquido. No ativo, você sempre vai encontrar os elementos que compõem o patrimônio da empresa, que ela utiliza para executar a sua operação. No passivo, você vai encontrar o total de dívidas, o que ela tem que pagar para terceiros. E no patrimônio líquido, é o recurso próprio que ela não deve para ninguém. Logo, se eu pegar tudo que eu tenho e tirar a minha dívida, sobra o meu patrimônio líquido. Cada transação que a empresa faz e altera o seu patrimônio, a gente registra em contas específicas no nosso balanço patrimonial. Nós temos diferentes contas para o ativo, como caixa, banco, estoques imobilizados. No passivo, por exemplo, nós temos empréstimos, contas a pagar. E no patrimônio líquido tem ali a conta capital social, lucros acumulados e outras. Está aqui o nosso capital social, tema desse vídeo. Ele sempre vai estar dentro do patrimônio líquido do balanço patrimonial. Agora que nós já nos localizamos dentro do balanço, saiba que um elemento extremamente importante que dá origem a toda a empresa é denominado capital. Esse capital é a quantia em dinheiro ou bens que os sócios ou proprietários investem na abertura da empresa. Ele surge no momento da criação da empresa. Aqui a gente tem o nosso amigo aí que está querendo abrir uma empresa e empreender. Para isso, ele vai precisar registrar um contrato social lá na junta comercial, para que fique registrado o nascimento da empresa e possa surgir uma nova entidade. Lá na junta comercial, ele vai preencher o contrato social. É como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Olha um exemplo dele aí. Contrato social, e já no parágrafo 2º, ele tem que indicar qual o capital social da empresa, o quanto que ele vai colocar de recurso próprio na criação da empresa. Pois disso tudo registrado, surge então a nossa empresa, que vai ter um CNPJ e um patrimônio próprio. E agora nós chegamos no nosso primeiro termo, capital subscrito. É a quantia que os sócios ou proprietários se comprometeram a investir na abertura da sua empresa e está descrito no contrato social. É o que está lá registrado. Indo para o nosso balanço, então, se o nosso sócio abriu a empresa com R$10.000, vai ter uma continha capital social dentro do patrimônio líquido de R$10.000. Lembrando que se eu aumentei o meu patrimônio líquido do lado direito do balanço em 10.000, o meu lado esquerdo tem que aumentar também, pois a equação da contabilidade tem que funcionar. Nesse caso aqui, o sócio colocou esses R$10.000 na empresa, tudo em dinheiro. Logo, eu vou registrar no lado esquerdo, lá no ativo, a conta caixa, R$10.000, porque ele integralizou em dinheiro o montante que ele prometeu no contrato social.
Agora, você concorda comigo que no momento da assinatura desse contrato, o sócio pode não ter a quantia total para aportar na empresa? Nessa situação, ele vai deixar claro no contrato qual é o capital subscrito, ou seja, o prometido, o quanto que ele vai colocar agora e o quanto que ele vai integralizar no futuro, ou seja, aportar no futuro. O nosso amigo aqui do exemplo tem um capital subscrito de 10 mil, integralizou 5 em dinheiro e vai colocar 5 mil em 30 dias. Registrando isso no nosso balanço patrimonial, você bem sabe que o capital social vai lá dentro do patrimônio líquido. Então nós vamos ter um capital subscrito, ou seja, prometido de 10 mil reais, e uma conta redutora, ou seja, negativa de capital social a integralizar, de menos 5, para ficar registrado a promessa que ele vai colocar 5 mil no futuro. A diferença disso é o que ele já aportou, logo 5 mil reais no caixa, pois ele colocou em dinheiro. Verificando a nossa equação fundamental da contabilidade, no lado do ativo nós temos 5 mil reais e no lado do passivo mais patrimônio líquido nós temos 5 mil reais, que é a diferença do capital subscrito para o capital a integralizar. O capital social, então, pode ser classificado de 3 formas. Capital subscrito, que é a quantia que os sócios se comprometeram a investir na abertura da empresa e está descrito no contrato social. O capital integralizado, que é quando os sócios ou proprietários cumprem com o que está escrito no contrato, disponibilizando dinheiro ou bens prometidos para aportar na empresa. E o capital a integralizar, que é a quantia do capital prometido que ainda não foi realizado. Exercitando com você aqui, os nossos 2 amigos vão abrir uma barraca de brigadeiros. Se você não conhece a história do Brigadeiro do Coelho, eu estou deixando no card aí. Nessa situação, um sócio entra com 10 mil em dinheiro no ato e o outro também. Logo, o capital social é de 20 mil e eles integralizaram tudo. Assim, não tem capital a integralizar e a conta caixa vai registrar o aporte dos sócios. Nessa outra situação, um sócio entra com 10 mil em dinheiro no ato e o outro vai colocar em 30 dias. Logo, o capital social subscrito é de 20 mil, pois cada um coloca 10. O a integralizar é de menos 10. Assim, o saldo da conta patrimônio líquido é de 10 mil reais. Para fechar a equação fundamental da contabilidade, a diferença disso está no caixa, que foi o quanto o primeiro sócio aportou em dinheiro. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise e a sua compreensão da contabilidade. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço!